E isso vem crescendo muito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você me falou do seu livro, que você participou com um dos capítulos, uma das organizadoras. Então a gente falou assim, vamos trazer aqui para debater um pouco aqui. E nós vamos ter a Natália e a Sani debatendo com a gente depois esse assunto, né? Psicologia positiva tem tudo a ver, eu acho, com felicidade, né? Que é o que a gente está mais precisando nesse momento nosso aqui, né? Então, a honra recebê-la aqui. Nós vamos começando devagarinho, o pessoal está um pouco atrasado, mas vamos começando. Rosana, obrigado pela presença. E aí eu é que fiquei muito feliz e agradeço a todos estarem aqui hoje de manhã, né? Então, eu vou falar da psicologia positiva, mas ao contrário, acho que passa aqui, né? Para mostrar a diferença, que ainda existe muito, né? Essa falta de informação, eu acredito, do que é a autoajuda e do que é a psicologia positiva. A psicologia positiva ela não é a força do pensamento positivo, né? Ela não é o segredo, o livro segredo. Não que eu tenha alguma coisa contra, muito pelo contrário, eu acho que cabe e que é importante, né? É uma leitura que é válida, mas não pode dizer que é a mesma coisa, né? Porque a psicologia positiva ela é baseada em ciência, né? Ela tem um respaldo da ciência. Então, ela foi, né, desenvolvida dentro do padrão mensurável, que é diferente, só para lembrar. E a gente falou do coaching. Né? O que acontece? O coaching, ele aproveita de instrumentos. Né? Ele aproveita de instrumentos da cognitiva comportamental, ele aproveita do embasamento, digamos assim, da psicologia positiva. Aí eu vou colocar um breve histórico, né? Uma coisinha assim, para a gente poder saber como é que isso andou. Né? Então, o foco da pesquisa, né, e de estudo da psicologia era voltada para a cura, para a doença, para o que estava errado, né? Porque não vai bem, e deixando de lado o que teria de saudável no ser humano. O que acontece com a Segunda Guerra Mundial, essa foi a visão, né? Por conta dos traumas de guerra, a doença, as doenças mentais. Então, a psicologia saiu um pouco do propósito dela, né? Não, a psicologia é psicologia, né? Ela saiu do propósito dela, que era olhar para as virtudes humanas também, né? Que era cuidar da doença, mas era também cuidar, né, do olhar de potencializar, de ver talentos, desenvolver tudo isso. Mas ela perdeu por conta da Segunda Guerra, que foi aquilo maciço, né? Vamos cuidar da doença, vamos cuidar dos traumas, né? Os veteranos de guerra. Então, a positiva ela vem resgatando isso, né? Ela vem mudando, é uma mudança de paradigma, né? O olhar dela muda, né? Da doença para a saúde. Não negando a patologia, porque isso também é uma preocupação. Muita gente fala assim, então a gente vai olhar só o positivo e esquece que tem uma doença. Claro que não, porque você tem a depressão. Tem uma criança com TDAH, né? Então ela está com TDAH, ok, mas o que ela tem de positivo? O que ela tem de bom? Porque a criança pode ter o TDAH e ela é muito assim, fantástica no esporte, né? E até o nosso olhar como terapeuta de mudar o nosso atendimento em termos de anamnese, porque senão a gente fica também só na doença, né? Então a gente poder ficar com o olhar no ok, uma depressão, ok, um TDAH, mas essa pessoa ela tem potencialidades e ela pode desenvolver essas potencialidades, né? Então olhar, né, com essa outra perspectiva, e ela então vai contribuir para o florescimento, funcionamento saudável, né, de grupos e instituições, porque a psicologia positiva ela cabe em qualquer espaço, ela não fica no atendimento clínico, né? Preocupando-se em fortalecer as competências, isso a gente já viu. Aí vem ele, né, que o Cláudio falou. Ele né, aliás, ele é considerado o pai da psicologia positiva, porém a gente sabe que Maslow, lá na Humanista, ele foi o primeiro a criar o nome, né, a usar o nome psicologia positiva no livro dele, que ele lançou o livro em 54,
que ele botou como um título de um capítulo, a psicologia positiva. Então, na realidade, a humanista, ela só não conseguiu o embasamento. E por isso que a psicologia positiva ela veio, né? Ela conseguiu crescer. Então, o Seligman, que foi o grande estudioso, né, no final da década de 90, ele vem com esse movimento da psicologia positiva, mas muito voltado para a prevenção. Então, o primeiro estudo foi todo muito na prevenção primária. E aí, né, a gente tem os pilares da positiva, né? Qual é o olhar do estudo? Então, seria a experiência subjetiva, né, que aí vem a felicidade, como o Cláudio falou, né, esse estudo da felicidade, que a gente bota, bem-estar subjetivo é sinônimo de felicidade, até na literatura. Tá? Emoções positivas, os estados de fluxo, esperança e do otimismo. Né? E as características individuais, que seria o afeto, espiritualidade, talento, aí seria as forças humanas. E instituições e comunidades também, que é outro foco de estudo, né? Você estudar o altruísmo, a tolerância, a ética no trabalho, o civismo, toda essa parte também. Por isso que ela vai cabendo em todos os espaços. Tá? Então, esse tipo de investigação e de cuidado, ela está na área da prevenção. Né? Então, a gente consegue prevenir, a gente consegue segurar, né, as doenças são preventivas e protetores, e ela vai investigar e trabalhar com os fatores que dão significado ao que há de sadio. Quer dizer, então, não é negar as patologias, isso tem que ficar claro, olhar o cliente, o paciente, como um potencial ali de crescimento. E aí Seligman, então, começa a desenvolver a primeira teoria dele, foi em 2002, né, que então ele vai investigar emoção positiva, engajamento e flow. O engajamento ele estuda junto com Mihaly, né, que ele desenvolve uma teoria dentro da teoria, né, então ele vai desenvolvendo esses três elementos. Que emoção positiva, o que seria, né? Prazer, alegria, entusiasmo, conforto, além das atividades intencionais, que são atividades de uma outra estudiosa que ela desenvolve isso, que é a Sonja, a gente vai ver mais à frente, que é muito bom para a gente aplicar na clínica. O engajamento, né, o flow, que é entrar em flow. Quer dizer, quem aqui não ficou horas fazendo uma atividade onde você não se dá conta que a hora passou, você não tem vontade de comer, você não tem nada, você realmente mergulha naquilo, né? E você entra nesse estágio, vamos botar assim, né? Esse estado de plenitude quando você consegue entrar. E sentido, né? Que é algo a mais. O sentido é uma coisa além, né? Que você também pratica, né? Você tem que ter o seu propósito de vida, né? Buscar esse propósito, é um algo a mais. E aí Seligman vem reestruturando, né? Ele reformula a teoria da felicidade autêntica e vem com bem-estar, que é o florescer. Quer dizer, quando a gente olha as datas, é tudo muito recente, né? Porque em 2002 ele mostra ao público a primeira, e ele vem reformulando, estudando e trazendo em 2011 a teoria do bem-estar. E aí ele acrescenta dois outros elementos, que seria relacionamento positivo, né, a importância de ter esse relacionamento com relações satisfatórias, e a realização, que é a conquista. Essa realização, você vai falar, tudo bem, eu me realizei, né? Então eu já alcancei. Mas é diferente, e essa foi a pesquisa, da conquista. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um cliente meu, que ele estava atrás de estágio, ele não consegue, agora essa garotada está difícil, né? Para conseguir estágio, e não conseguia, até que a irmã dele conseguiu um estágio para ele. Aí ele chega no consultório, eu falei, pronto, agora você está feliz? Resolveu? Ele falou, não, não. Eu falei, não, por quê? Aí ele falou assim, porque eles não olharam meu currículo, eu não passei pelo processo, eu estou ali, meus pais estão muito felizes, eu estou ali já atuando,
mas eu não conquistei, não olharam e me selecionaram ali. Então, o Seligman começou a estudar muito isso, essa realização como um florescimento, né? Então, ele entrou com esses dois outros elementos, que aí, muito na literatura, a gente vê o PERMA, né? Que são os 5 elementos da teoria florescer, e a ideia, né, do florescimento é para a pessoa e para o mundo. Ele já vai com uma visão mais ampla disso. Não é só a pessoa, né? É o planeta. E foi muito legal agora, em abril, que foi o Congresso de Psicologia Positiva aqui em São Paulo, que nós fizemos videoconferência com o Seligman. Né? Então foi muito bacana ele ali junto, né, no Congresso, trazendo hoje a educação positiva. Né? Então, o educar positivamente. Então, ele já está entrando direto nas escolas, com os alunos, com os professores, porque ele acredita que, de base, você entrando com esse pensamento, com essa teoria, com esse, né, embasamento dessa teoria, você tem pessoas, né, chegam ao nível do florescer mais rapidamente. Agora, isso aqui é um alerta, né? Mas eu acho que todo mundo sabe, né, de como a depressão hoje é problema de saúde pública mesmo. Mas hoje 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão. E no Brasil isso me assustou muito quando eu peguei esse dado, né? 9,3% dos brasileiros apresentam algum tipo de transtorno de ansiedade, né? E o Brasil lidera. E 260 milhões de pessoas sofrem no mundo algum tipo de transtorno de ansiedade. Em 2030, a OMS prevê a doença mais comum no mundo é a depressão. Né? Então, é um alerta e aquilo, diante disso, né, o que a gente pode fazer para ajudar o paciente? Porque na clínica a gente atende muito, a maior demanda é transtorno de ansiedade e depressão. Né? E a ideia é que a positiva, quer dizer, esse olhar da positiva, melhor falando, né? Porque a positiva ela não briga com nenhuma abordagem, é uma forma de ser, é um olhar diferente. Em qualquer abordagem você pode estar com essa, né? É como se ficasse aqui uma coisinha da positiva, você pode usar. Então, o que a gente pode fazer? Né? O termo, né, a psicoterapia positiva veio desse médico, né, Petskeyan. Ele fundou, né, ele trouxe para um atendimento, porque a esposa dele era terapeuta de família. Então, ele começou a usar conceitos, né, não é nem conceitos porque ele não embasou isso aí, mas ele veio trazendo uma ideia de atendimento dentro de uma forma positiva nos atendimentos com a esposa. Então, ele tem várias formações, é um neurologista, psiquiatra, a psicoterapia ele estudou nos Estados Unidos, tá? E então, quer dizer, foi o primeiro, que quando a gente fala na psicoterapia, a gente vem com o Seligman, a turma dele, né? O Rashid, que vem com os 3. Eles, na realidade, o que eles fizeram? Eles estavam em hospital e começaram a estudar, né, e catalogar, digamos, os atendimentos com os pacientes deprimidos, para ter resultado, para ser medido, né? Então, eles usam os métodos e as técnicas comprovadas, né, para aumentar o nível de emoção positiva. Aí eles estavam estudando a felicidade, o aumento da emoção positiva. Então, eram os 3, né, Seligman, o Rashid e a Parr. Então, qual é o objetivo da psicoterapia positiva, né, na clínica? A gente atendimento dentro do consultório. É ajudar o cliente / paciente vivenciar mais emoção positiva, ter mais engajamento, quer dizer, procurar uma atividade que ele entre em flow, ter mais motivação na vida, ajudar a descobrir, né, a identificar que talentos ele tem, quais são os pontos fortes, força de caráter. Agora, uma colega minha desenvolveu um jogo de tabuleiro com as identificações de força de caráter para você trabalhar em organização, você trabalha na clínica, escola, muito bacana para trazer essas forças.
Tem o VIA, né? O VIA das forças de caráter, você entra na internet, você faz o seu teste, é comprovado cientificamente, e vem as 24 forças, onde você pode saber aonde está essa tua força, uma das forças, e trabalhar, né? O quanto eu posso melhorar. Por exemplo, eu estou sem coragem de abrir um negócio novo, e quando você faz o teste, às vezes você vai identificar a tua coragem lá em 24º ou 23º. Então, de que forma isso, na tua mão, você pode fazer na clínica, trabalhar para melhorar. E ajudar a encontrar mais sentido, o propósito da vida, que isso é essencial. E o propósito, quando a gente fala muito assim, em cliente na clínica, né? Qual é o seu propósito de vida? Primeiro que dá aquela parada, né? Porque não sabe. E depois fica imaginando, elaborando uma coisa muito grande como um propósito. E às vezes o propósito pode ser: eu quero construir uma família bacana e ter filhos. E aquilo tá bom, né? Mas tem que ter algo além. Tá? Então isso a gente faz na clínica. E aí vem, para ajudar a gente também, a Sonja, né, uma estudiosa também, ela vem com a teoria da ciência da felicidade, com o livro dela em 2007, com as atividades intencionais. Então, ela desenvolve para, de novo, você trabalhar com emoção positiva e manter e aumentar a emoção positiva. E tudo isso a gente vai botando sinônimo de felicidade, ganhar, né, ter mais felicidade. E aí, eu selecionei algumas das atividades, para não colocar todas delas, são 12, e aí ficaria mais longo. Eu coloquei algumas que eu trabalho mais na clínica, que é expressar a gratidão. É a número 1 do livro. E eu acho que é a número 1 da gente também na clínica. Né? Porque muita gente fala assim: não, mas eu agradeço todo dia. Né? Eu passo pelo porteiro, ele abre a porta e fala obrigado. Então, não é essa gratidão. Né? Aí é que tem os enganos, tá, da teoria comprovada cientificamente com né, olha e agradece que vai ficar tudo ok. Não é bem assim. Então, é uma prática, dá trabalho. É que eu digo, psicologia positiva dá trabalho. Não é muito fácil, não. Cultivar o otimismo, né? Hoje, dentro da teoria de Seligman, que ele trabalha com o otimismo, né, desenvolveu uma teoria específica. Quem tem um estilo atributivo pessimista, hoje a gente sabe que você pode se tornar mais otimista. Não é do tipo, vou sair, agora está tudo ok, porque também não é bom. Né? Não é legal. Porque aí você vai para o delírio também, nada vai acontecer, não é assim. Mas já tem como você, né, melhorar, cultivar o otimismo. Isso eu trabalho bastante. Praticar gestos de cortesia, né? Também extremamente. Quando a gente dá uma tarefa para um cliente de uma semana, escreve, né, o que você praticou de alguns gestos. O resultado, depois de uma semana, 15 dias, é impressionante. De bem-estar, de estar melhor, de experimentar a emoção positiva. Né? É muito bacana. Praticar o perdão, que também ficou muito na moda agora, né? Então a gente vê muita prática do perdão. Relações sociais, sempre, né? Você, principalmente com o trabalho com a depressão, com as ansiedades, você poder estar tendo relações saudáveis, né? Saborear as alegrias da vida, savory, né? Que ele coloca, o Seligman, para você ter esse momento de apreciação, de saborear a vida. E praticar a religião e a espiritualidade. Agora veio como uma força também da psicologia positiva a fé. Né? O quanto a fé, seja no que for, ela te traz um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. E aí eu achei interessante trazer um caso clínico. Eu atendo em consultório particular e atendo numa clínica de reabilitação neurológica. E o que aconteceu? Né? Quando eu fui trabalhar lá, para mim foi um desafio. E muita gente me perguntou: Rosane, como é que você vai atender paciente com sequelas graves? Né? O paciente está na cadeira de roda, ele não anda. Ele está com uma afasia, ele não fala. Né? Ele ficou com um lado comprometido. E como é que é isso? Eu não pensei em outra coisa a não ser na psicologia positiva. Como trabalhar ali, junto com a família.
né? Porque eu sou terapeuta de família, eu nem disse, eu não falei nada de mim, né? Mas eu tenho a formação em terapia, né? Eu sou terapeuta de família e casal, então eu atendo as famílias e atendo os pacientes. Então aqui foi um desafio, né? Com uma tendência dos pacientes. Né? Você fica com uma ideia muito engessada de que precisa falar, de que precisa escrever. E não é bem assim. Então, é uma paciente, ela sofreu o AVC tem 7 anos, ela hoje está com 58, e é o caso que eu coloquei no livro, inclusive. Então, que técnicas, né, eu fui usando? Adaptando o que eu tenho de conhecimento em outras abordagens, e fiz uma adaptação. Então, ali é uma caixa de areia, eu não sei se alguém já ouviu falar e conhece nesse instrumento para trabalhar, que é uma caixa. Aqui, como a clínica não me dá um suporte de eu poder ter um consultório grande, onde eu tenho uma caixa com areia, no meu consultório eu tenho, de madeira e tal, ali é uma bandeja. É uma bandeja com areia de fundo de aquário. E miniaturas de todos os tipos e qualidades num canto. Tá? Então, o que acontece? Ali eu trabalhei o passado dela e o futuro. Então, ela é uma paciente que não caminha nem nada, e a gente estava trabalhando o otimismo, a resiliência, né, que tem esses conceitos todos com ela. E ela fez aqui, era ela com o marido dela, no passado aqui os filhos, ela botou pedras, porque serve qualquer material, né, que você identifique e coloque. Ela fez uma ponte, ela fez um rio, a ponte passando para a situação dela hoje, que é aqui um médico, tem sempre um médico, todas as caixas de areia dela tem uma figura da saúde atrás. Ela, no momento, assustada, porque é uma figura assustada, esses bonequinhos são desse tamanho, pequenininho. E ela correndo. E a gente vai falar, poxa, mas será que ela, né, você trabalhar com ela correndo, ela anda de andador, fazendo, né, os exercícios. Não sei, mas dela já ter essa vontade, já é muito bom. Por quê? Porque ela vai motivar a fazer melhor a fisioterapia dela. Né? E que era a questão dela. Quando ela chegou, foi a família, muito assim, olha, ela não aguenta mais, são 7 anos fazendo o mesmo exercício. É muito chato mesmo. Fisioterapia, né, é muito chato. O mesmo exercício. Então, quando eu fiz, né, elaborei como eu ia trabalhar com ela, eu queria trabalhar com ela e com os fisioterapeutas, as fonos, né, a urologista, todo mundo, a equipe dela. Então, nós trabalhamos juntos. O que eu imaginei? E aí, haja criatividade também, né? Porque a gente tem que estar, né, elaborando coisas. Peguei meu passaporte, fiz uma xerox dele, botei folhas dentro, carinhas daqueles carimbinhos que a gente compra por aí, e ela levava isso para a fisioterapia e os fisioterapeutas combinados comigo ia carimbando como é que foi a performance dela naquele exercício. Tá? Então ela gostou. E aí ela com o pacotinho dela e eles marcavam. Preencheu todo. E quando a gente fez o passaporte, eu falei, bota um nome para esse passaporte. Ela falou, felicidade. Eu falei, ok, vai ser o seu passaporte para felicidade. E eles iam carimbando e eu ia trabalhando com ela o retorno desse passaporte carimbado. Atividades diárias, né? O que ela conseguia fazer. Então eu fiz. Esse é um eucatex com feltro e aquele velcro em cada figura. Eu que recortei várias figuras e ela ia colocando, porque ela não consegue escrever, ela ia colocando o que ela tinha feito durante a semana, e cada vez aumentava mais. E como esse dia, essa semana, né, ela fez muita coisa, ela ganhava a estrelinha, que eu dava a estrelinha para ela. Isso é motivação. A pessoa está querendo melhorar. E o mais bacana que tem, borboleta, que são várias... em cada asa era um desejo dela, alcançando metas, né? E aí a gente fala, qual foi o primeiro que ela botou? Beber água. Beber água. Né? Era um grande desafio dela, era beber, porque ela estava ainda com espessante, aquela coisa toda, ela queria beber. Então a gente foi, ela chegou a ir até a praia. A gente conseguiu dentro das borboletas. E aqui também uma mandala da família dela, né? Como é que estaria essa família, porque eu trabalho com a família junto. E aqui foi o mais bacana, que foi assim,
Eu dei esse pote para ela, recortei um monte de EVA, quadradinhos coloridos, e ela ia com isso também para a fisioterapia. E os terapeutas dariam de 0 a 3, dependendo como ela foi. E a gente deu uma data, e ela preencheu o pote antes do tempo que a gente determinou. Eu perguntei para ela, você merece, né, o prêmio, o que você vai ganhar? Ela falou, eu quero uma salva de palmas. Aí a irmã dela virou para mim e falou, ela vai infartar no ginásio ali. Eu falei, ela não vai infartar porque foi ela que pediu. O que aconteceu? Ela preencheu, eu dei um jeito lá de estar em todos os fisioterapeutas nesse salão. Ela entrou na cadeira de roda, comprei uma medalha, aquela da alfândega, e ela entrou. Quando ela entrou, aquele bando de gente, fisioterapeuta, fono, estava quase a clínica toda ali, batendo palma para ela. Olha, é o que eu digo, sabe? Mais do que ela, eu me enchia de emoções positivas naquela clínica. Foi uma felicidade. Aí outros fisioterapeutas chegaram achando que era aniversário de alguém, que era alguma coisa. Não, era ela no momento, né, onde ela conseguiu. Então isso foi assim muito bom. Então eu trouxe esse caso no sentido de que se a gente consegue aumentar a emoção positiva, a gente consegue trabalhar a potencialidade, porque ela tinha, né? Ela melhorou em tudo. Tá? Por que não, né? Com famílias, com instituições, na terapia individual, né? Eu acho que a positiva ela ajuda nesse sentido todo. Então, a ideia é potencializar sempre, né? Olhar para o que o ser humano tem de melhor, o que ele tem de positivo, potencializar isso para uma qualidade de vida e um bem-estar. É essa a proposta da positiva, né? E espero que assim que a gente, né, vocês escutando, que tenham sido mordidos pela positiva, como eu me apaixonei, né? Então, e acabo usando, eu acho que é uma teoria que ela entra na sua vida, e isso faz parte, né? Você ganha como terapeuta, não é só passar, você está ganhando como terapeuta, exercitando, né? Então é isso, a psicologia positiva encontra-se em pleno processo de crescimento, contribuindo para o bem-estar e prosperidade do indivíduo. Tem muita coisa aí acontecendo, vai ser lançado mais livro, tem muita coisa dentro. Já tem um portal da psicologia positiva, tem o Positive Meeting, que também é para juntar, né, os estudiosos e tudo. Então vai crescer, vai crescer. Aqui eu botei alguma bibliografia, né, que dentro disso aí, que é do básico da psicologia. Eu não pude me aprofundar, mas eu acho que dá uma geral, né? E agradeço a vocês. Bom dia, obrigada pela participação. Parabéns, Rosane, pela sua apresentação. Como forma de contribuição, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre as emoções positivas e as emoções negativas, que é muito comum também a procura os pacientes quando chegam no consultório muito fragilizados. Então, os estudos recentes, eles mostram que a felicidade, ela tem 50% de influência do fator genético, 10% por circunstâncias da vida e 40% das nossas ações e escolhas. Então, é ali que o terapeuta atua. As fontes de felicidade estão dentro de nós. Então, se a gente pegar Buda dizia que para que a gente seja feliz, antes a gente precisa conseguir domar a nossa mente. E é fato. Então, o nosso papel é ajudar o paciente a entender como ele funciona, que gatilhos acionam essas emoções positivas e negativas, as consequências, estratégias que ele usa de comportamento, e a partir daí ele fazer as mudanças. Então, Seligman, ele prega na psicologia positiva que a gente trate dos transtornos mentais, mas que a gente tenha como missão tornar as pessoas mais felizes. Então, se a gente pensar em felicidade para Seligman, a gente encontra a felicidade dentro dessa interação, dessa construção de uma vida prazerosa, com estímulo às emoções positivas, uma vida engajada com família, trabalho, amores, e uma vida de significado, que tem um propósito. Quando ele fala desse estado flow, dessa fluidez, ele fala muito das relações, das interações.
E se a gente olhar as nossas interações, a gente tem por natureza nossa uma necessidade de socialização. É nata nossa. Só que essas interações, elas passam antes pelo aspecto subjetivo das nossas interpretações. São nessas interpretações que vão ocorrer essas emoções positivas e negativas. Então, se a gente... hoje, várias abordagens trabalham, como a Rosane citou, várias abordagens trabalham as emoções. Se a gente pegar a psicologia cognitiva comportamental, a TCC, o trabalho não é nas emoções, é na mudança do pensamento. Mas para Beck, para os beckinianos, a forma como eu penso vai influenciar o que eu sinto e, consequentemente, como eu me comporto. Então, se eu tenho um pensamento, o que ela estava tentando trabalhar no exemplo que ela deu, né? Se eu tenho um pensamento, ninguém se importa comigo, eu posso sentir angústia, tristeza, solidão. E a forma como eu vou me comportar, se eu usar uma estratégia de evitação, eu evito me relacionar para não sentir essa dor, eu me afasto dessa nossa natureza de necessidade de interação. Então, eu me afasto desse desejo de felicidade, desse alcance da minha realização, da minha felicidade. Se eu tenho, de repente, um pensamento, vão se aproveitar de mim, eu posso sentir raiva, medo, tristeza, e eu posso me comportar de uma forma mais agressiva ou mais no ataque. Eu ataco primeiro para me defender. Então, isso é um comportamento muito disfuncional. Eu fico de uma forma muito agressiva, para evitar. Eu sempre acredito que o outro vai me atacar. Se a gente seguir um pouquinho mais para a linha avançada da TCC, que é a terapia do esquema, aí o foco das intervenções já ocorre mais nessas emoções. Então, tem uma valorização muito grande das emoções positivas, mas a gente precisa entender a origem dos esquemas, dessas estruturas, dessas crenças que geram as nossas desadaptabilidades na vida adulta. Então, que necessidades emocionais centrais não foram atendidas e que geram essas emoções negativas, né? Então, necessidades básicas de carinho, afeto, proteção, liberdade para expressar minhas emoções, que mais? Limites. Então, o que me faltou? Então, se a gente trabalha essas emoções, a gente consegue ajudar o paciente, porque se ele tiver um esquema de abandono, pode ter um esquema de subjugação, uma crença muito profunda de que eu vou ser abandonada, traída, rejeitada, isso vai me gerar sentimentos muito dolorosos. Pode me gerar um medo constante da perda dessa relação, culpa pelo distanciamento do outro, e com isso eu posso me comportar de uma forma muito ciumenta, muito possessiva, controladora. Isso dificulta ainda mais essa minha interação, esse meu relacionamento amoroso. Então, várias abordagens precisam ter atenção a essas emoções para que o paciente ele consiga vivenciar, porque quando ele persiste nessa forma, nessas estratégias repetidas, aumenta muito o que ela citou, a ansiedade e a depressão. Então, aumenta demais. Então, se eu tenho um esquema de fracasso, se eu tenho uma crença de que, se na minha infância eu fui muito invalidada, eu tirava notas baixas e, de repente, meus pais diziam, você não vai ser nada, não vai ser ninguém na vida. Eu posso, com isso, desenvolver uma crença de que eu sou muito incompetente, eu sou pouco inteligente, os outros são melhores do que eu. Com isso, eu posso ter um comportamento de evitar trabalhos desafiadores ou procrastinar, aí eu perco os meus prazos, com isso eu reforço essa crença de que realmente eu sou incapaz, trabalhar exaustivamente. Então, a gente precisa desenvolver, fortalecer a autoconfiança desse paciente para que ele consiga identificar as suas habilidades, as suas limitações, essa visão distorcida que ele tem em relação ao outro. Então, assim, diversas abordagens. Se a gente for para a terapia focada em emoções também, ela vai trabalhar intensamente essas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, no sentido de como eu sinto isso no meu corpo, como essa emoção acontece, em que momentos ela acontece. Um trabalho é muito para reorganizar esse sistema de significados.
Então, nessa abordagem, você trabalha na mudança de emoção por emoção. Então, se eu tenho uma emoção de vergonha, eu transformo ela em autocompaixão. Então, hoje, várias linhas trabalham dentro das emoções, valorizando as emoções positivas, mas atuando intensamente nas emoções negativas e na disfuncionalidade que elas geram no nosso comportamento, afastando a gente da felicidade. Que mais? Técnicas, quando ela citou ali espiritualidade, meditação, vários estudos também mostram a força da espiritualidade, principalmente quando você tem um diagnóstico de câncer, uma doença grave. Então, você trabalhar com o paciente, a espiritualidade é um fortalecedor muito grande para adesão ao tratamento, para fortalecimento da crença de superação. Então, ajuda demais. Técnicas de meditações muito usadas para ansiedade. Eu acabei de falar. Não, do mindfulness. Mindfulness, em todas essas abordagens se usa mindfulness. Mindfulness é como se fosse a diminuição da reatividade aos nossos comportamentos condicionados. Então, é uma atenção plena, sem julgamento. Eu consigo prestar atenção em tudo que acontece ao redor sem julgar. Isso diminui muito a ansiedade do paciente. E eu também desfoco ele, eu tiro ele do passado ou daquela projeção de futuro. É trazer o paciente para o aqui e agora. Então, é uma ferramenta muito utilizada. Fora todas as técnicas vivenciais, experienciais, livros, fotos, tudo isso são grandes ferramentas que a gente utiliza. Assim, a depressão vem crescendo de uma forma alarmante. Alguns estudos recentes mostram que a depressão vem de uma inflamação cerebral. Então, as emoções positivas são influenciadas por conta dessa inflamação da depressão. O que a gente tenta trabalhar, e a psicoterapia é o mais indicado. Normalmente, os médicos, os psiquiatras, quando fazem qualquer tipo de tratamento, principalmente para auxiliar nos casos de doenças, eles recomendam o acompanhamento psicoterápico. O que a gente trabalha é diferente dependendo da situação. Ela falou, você pode pegar criança, casal ou indivíduo, né? A questão familiar, você precisa entender o funcionamento dele como um todo. Que fatores, se ele chegou com um caso de depressão, da onde vem aquela depressão? Você só consegue tratar se você conseguir identificar a origem do seu problema. Se você não for na origem, por isso que hoje se faz tantas técnicas vivenciais que vão nas experiências nocivas do passado. Se você conseguir alcançar o que aconteceu com ele lá atrás, que acionou, deu o gatilho, para que ele repita esse condicionamento, você não consegue diminuir o estado depressivo dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, em relações destrutivas, a repetição dessas relações mantém esse paciente num estado depressivo muito, muito grande, com grandes riscos de suicídio, inclusive, que vem crescendo de uma forma muito alarmante também. Então, você precisa ressignificar isso lá atrás. Em que momento ele se sentiu muito inadequado, muito abandonado. Se a gente tivesse tempo, a gente voltaria nas relações de apego, que foram desenvolvidas, a teoria do apego desenvolvida por Bowlby, que fala muito dessa construção da base segura. Então, se você tem uma base de apego segura, você vai ter muito mais chances de enfrentar o estresse da vida adulta de uma forma saudável. Se você teve um apego inseguro ou ambivalente, você vai ter muita oscilação frente a qualquer estresse da vida. Então, pode ser uma doença, pode ser o término de uma relação, o término do emprego. Isso influencia demais a ansiedade e a depressão. Excelente. Ok. Natália. Bem, bom dia a todos. Rosane, foi ótimo ouvir você. Na verdade, assim, enquanto você falava, me suscitou algumas perguntas, né? Eu sou de uma área completamente diferente, né? Mas eu entendo, como você falou,
que a prática, principalmente dentro de uma instituição hospitalar, né, eu acho que uma coisa não pode excluir a outra. Eu acho que a gente falou disso até no telefone, eu acho que falei com a Sani também sobre isso, como as práticas da psicologia, elas não podem ser excludentes, sim, a gente poder agregar o valor, né, dessas práticas quando elas podem quando pode nos contribuir, né? E algumas coisas eu fiquei pensando. Acho que a primeira questão que me veio foi, você fala, né, que no tempo de guerra, na Segunda Guerra Mundial, a psicologia acabou se desvirtuando e fala muito da questão da saúde mental, por causa da questão do trauma, das guerras e etc. E aí, eu vou botar as perguntas e depois acho que a gente pode responder num segundo momento. E aí eu fiquei pensando, né, por que hoje, né, na atual sociedade que a gente encontra, em que a felicidade ela é uma busca, né, que eu acho que é importante, mas eu acho que também é válido a gente pensar e tentar entender o que é a felicidade, porque eu acho também que é uma sociedade que busca uma felicidade num sentido de uma plenitude, que você mesmo colocou, de um propósito muito surreal, né? E aí a gente pode falar das mídias sociais, do Instagram, né? Do Facebook, que é uma felicidade aparente e não uma felicidade vivencial, de fato. E o que, quando um paciente chega ao nosso consultório, ele busca do que é essa felicidade? Porque eu acho que o entendimento de felicidade ele precisa ficar bem claro para que a gente não ache que a felicidade é uma satisfação em tudo o tempo todo, né? Ou uma sensação de não ter desafios, não ter obstáculos, não ter vivências ruins. E eu acho que isso é uma das questões que eu gostaria de ouvir um pouquinho de você também, sobre essa felicidade. E por que você pensa, né? E como que você pensa a psicologia positiva? Por que você acha que esse momento social, a psicologia positiva veio com mais força, né? Vem vindo com mais força? Você faz alguma associação, né, desse momento que a gente vive hoje e esse espaço? Então, eu fiquei pensando nisso. Concordo muito com o que a Sani está falando, da questão da gente pensar muito sobre... a Sani chamou de esquemas, né? De esquemas, eu não sei exatamente o termo. As crenças e os esquemas desenvolvidas. Que, sim, é importante a gente pensar o hoje, né, mas que a gente não pode deixar de pensar nesse esquema anterior, né, dessas vivências anteriores, porque elas, sim, são parte do que a gente é hoje, né? Isso eu acho que é essencial. O Bowlby, eu acho que é um autor assim, perfeito para falar sobre isso, mas eu gosto muito do Ferenczi também, que fala muito sobre a questão do trauma, né? O que é o trauma? Trauma não é só o que a gente entende de um acidente, de um trauma psíquico, é aquilo que a gente não deu conta, ficou frágil, ficou em desamparo, né? Não conseguiu nomear, né? Então a gente fica um pouco vulnerável naquela condição. E ele fala muito, né, dessa capacidade materna, que é da base da gente poder nomear aquilo que um bebê, que uma criança, de nomear as sensações daquela criança, e que isso vai fortalecer esse sujeito futuramente. Então, essa base é importante de ser trabalhada. E, bem, dentro da psicanálise, que é a minha via de atuação, isso é muito trabalhado, né, mas... eu não sei como que... E aí é uma outra pergunta, né? Como que vocês fazem esse trabalho da base anterior, né, para vocês? E eu fiquei com essa pergunta. Mas gostei muito, assim, achei incrível as técnicas, porque eu acho que a psicologia, a gente precisa... Eu sempre brinco com os meus pacientes que eu sou uma psicóloga para cada paciente, porque... eu preciso entender a necessidade daquele outro, né?
E a capacidade que muitas vezes a gente precisa ter criatividade para poder possibilitar a fala e a elaboração dos afetos e a construção de potencialidades. Eu acho que, principalmente a gente que vive dentro do hospital, a gente poder olhar aquilo que ele perdeu, sim, a gente não pode deixar de olhar, né? Mas a gente tem que valorizar aquilo que ele tem de potência. E isso é fundamental para a gente trabalhar com os pacientes que têm sofrido doenças e etc. Perdas, sequelas, como AVC, a gente atende muito paciente de AVC aqui. Então, a capacidade criativa que a gente tem que ter, e como, né, foi incrível esse caso aí que você trouxe dessa moça, que há 7 anos vem brigando aí para conseguir uma reabilitação no AVC e as conquistas que ela vem tendo. A gente, junto com a fisioterapia, com a nutrição, com a fono, a gente faz muito essa mediação, né, para poder ajudar a eles a trabalhar. Porque eu sempre falo para os fisioterapeutas e para os fonoaudiólogos que é muito chato, realmente. O trabalho deles, no sentido, né, para quem está fazendo, é chato, porque é repetitivo, é cansativo. E eu falo para eles ainda mais. Eu principalmente falo isso muito com um fisioterapeuta. Vocês têm que entender que quando vocês estão trabalhando com um paciente, é a hora que eles se deparam com a impotência deles. Então, é o momento mais frágil, porque enquanto ele está lá deitadinho na cama, confortável, vendo a televisão dele, ele não se dá conta, talvez, o tempo todo, que ele não está conseguindo andar. Mas é a hora que o fisioterapeuta chega e fala, vamos caminhar, vamos trabalhar, é a hora que eles se deparam com essa impotência. Então, como o emocional, nesse momento, precisa estar fortalecido, e como um fisioterapeuta, estou falando do fisioterapeuta, mas é a fono, enfim, todo mundo que está frente à reabilitação, de estar ali para poder também ter um emocional importante, porque ele vai ser um motivador importante para poder aquele processo acontecer. Então, isso é fundamental, e esse processo criativo ele precisa ser em grupo, né? Eu acho que isso que é legal dentro da prática interdisciplinar dentro de um hospital, é a gente poder trocar e fortalecer as áreas para a gente conseguir fazer um avanço e motivar o paciente, trabalhar com aquele paciente. Eu acho que isso é fundamental. Enfim, outro aspecto que eu acho que é muito importante, que a psicologia positiva vem trazendo, é a questão da gratidão, né? Acho que isso é uma coisa muito forte, muito importante, que as pessoas olham a falta, mas elas não olham o que tem de bom, né? A gente tem a tendência a olhar a falta. E eu acho que despertar e a gente trabalhar esse processo de gratidão no paciente é muito importante para ele olhar o que ele tem de potência e não no que ele tem de falta, né? Ao redor, nele e no ao redor, né? Eu acho que isso são coisas muito importantes. Acho que é isso, foi ótimo, assim, acho que a gente vai agregando valor em tudo que a gente aprende, mas ainda é uma novidade para mim. O doutor Domênico perguntou sobre a questão, acho que nas faculdades isso ainda não tem, o curso ainda não aborda esse tema, né? A Rosane talvez possa falar mais sobre isso, mas eu acredito que ainda não. Eu acho que é um movimento que vem acontecendo aos poucos, numa crescente grande, e eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando, escutando e estudando mais sobre esse assunto. Parabéns, Rosane. Eu fiquei pensando aqui, contextualizando a palestra da Rosane, com o ambiente hospitalar, que muitas vezes para o idoso é um ganho essa atenção que ele recebe no ambiente hospitalar. Então, isso é negativo do ponto de vista de recuperação, porque ele parece querer continuar, porque aqui ele recebe atenção que às vezes não recebe em casa, né? Às vezes vive só, ou a família não dá a devida atenção. E isso está muito relacionado à falta de propósito também, né? E que a psicologia positiva pode ajudar a resgatar. Você não acha isso? Eu acredito que sim. É real essa questão do idoso
Bem, eu vou falar da experiência enquanto psicólogo hospitalar, mas acho que talvez eu possa falar também. Isso é real, a questão do ganho secundário, né, do idoso. A gente recentemente ouviu essa frase, eu não vou mais voltar para casa. Eu já conversei, inclusive, com o diretor, já disse para ele que eu não vou voltar para casa, porque aqui eu sou muito mais cuidada do que em casa. Aqui é muito melhor do que em casa, eu como melhor, aqui é melhor, aqui eu tenho mais atenção. Ela conseguiu verbalizar isso perfeitamente bem, de uma forma bem direta, o que não necessariamente outros fazem, né? Fica num processo de repetição e não consegue nem identificar que, na verdade, eles estão se auto-boicotando nesse processo por causa de um ganho secundário da atenção, né, que vem em volta. Mas sim, eu acho que aí a gente precisa buscar outros propósitos. Mas aí, mais uma vez, eu preciso saber a história daquele paciente anterior, né, de todo aquele processo... Desculpa. Processo anterior que ele se construiu para poder ele entender que aquilo... atenção de desconhecidos dentro de um hospital ou ele estar doente é mais importante do que ele construir a vida dele, ter uma vida lá fora. Enfim, eu acho que isso é importante a gente trabalhar os dois pontos. Quando vocês falam idoso, eu não trabalho em hospital, mas na área clínica, quando a gente recebe idoso, ele vem normalmente com queixas depressivas, né, com uma depressão mais acentuada. E na psicologia positiva, você trabalha as virtudes do paciente, né? As forças e virtudes. Ela se baseia muito nessa construção, né, das emoções positivas com uma vida de significado. E a gente percebe o idoso muito tolhido pela família, como se ele ficasse sem expectativa. Então, a gente precisa ressignificar, buscar com ele, fortalecer o lado positivo das suas virtudes, dos seus valores, mas encontrar, ressignificar a sua vida, a sua história, melhorar as relações interpessoais, buscar atividades para ele, situações prazerosas, o encorajamento, o reconhecimento individual dele de que ele está vivo, de que ele é capaz de fazer novas escolhas. Tem situações de idosos que às vezes se separam e vão viajar, vão começar a experimentar coisas que eles foram tolhidos a vida inteira. Então, o trabalho com o idoso é um trabalho muito bonito, porque é de muita valorização. Infelizmente, no Oriente, não tanto, né? Porque no Oriente, o idoso é muito respeitado. Aqui no Ocidente, não. O idoso ele fica numa condição de distanciamento, de afastamento familiar. Então, a gente reconhece isso e fortalece esse indivíduo para que ele seja ainda uno, para que ele faça novas escolhas. É isso. Parabéns às 3 palestrantes, que foram 3 palestras brilhantes. E a incorporação da psicologia, do tratamento da saúde mental, ela saiu eventualmente do comportamento, e aquele sujeito antipático, agressivo, educado, para o consultório e foi trazido para o hospital. Isso foi realmente, aqui no Rio de Janeiro, o Procardíaco talvez tenha sido um dos pioneiros. Hoje, todas as instituições, sejam públicas, sejam privadas, já existe um setor de psicologia integrado à atividade médica. E, paralelamente a isso, quer dizer, a ciência nos últimos 10, 20 anos tem demonstrado um cunho altamente científico na atuação. Não é só a questão, e você sai da depressão e fica alegrinho. Não é só isso, a coisa é muito mais profunda. Existem estudos hoje bioquímicos, a Sani falou, que há um processo inflamatório detectado no cérebro das pessoas com depressão. E da mesma maneira que existe uma detecção, não se trata com anti-inflamatório. É lógico. Por que muitas vezes doentes com alta agressão, portadores de doença maligna, tem comprovação, os doentes que têm happiness mais consolidado, ele tem menor incidência de câncer, aceita melhor o tratamento, tem melhor prognóstico. Isso é uma correlação científica. Hoje, por alteração do comportamento, você até aumenta os telômeros dos nossos genes para melhorar a nossa longevidade e o nosso bem-estar. Isso está comprovado. Então, essa incorporação da psicologia dentro do hospital, dentro do aspecto da clínica, é muito mais importante do que uma simples mudança de visão do mundo.
porque você tem uma mudança interior, entendeu? Da sua bioquímica, para você mudar o comportamento, você muda a sua bioquímica. Muitas vezes doentes com doença de alta agressão, ontem eu estava conversando com um grande amigo meu que tem uma doença de alta agressão, ele é otimista, ele diz, mas toda vez que eu tenho algum sentimento de frustração, as minhas articulações doem todas. Entendeu? Se eu tenho um sentimento de felicidade, se eu estou bem com minha mulher, meus filhos, eu não sinto nada. Eu conversando sobre isso mesmo, de aspectos inflamatórios, entendeu? Do comportamento. E isso está comprovado. A depressão é uma alteração inflamatória do cérebro. Ela fez a pergunta, a minha experiência na clínica, e eu tenho um projeto que é para malhar o cérebro do idoso. Então, a partir de 50 anos, né, eu tenho um grupo, que são de mulheres, né, só tem um homem, mas a gente faz atividades, né, desenvolve as atividades intencionais o tempo todo com o grupo, vira uma terapia de grupo, né, elas trazem as questões dela, e a gente acaba trabalhando com tudo isso que foi falado. São as relações, né, a forma de que muitos se aposentam, tem a problemática da aposentadoria, né, que fica sem o propósito. Então, a gente vai buscando ali momentos, encontros, onde esse idoso pode se colocar, e a gente faz a malhação do cérebro no sentido de, cognitivamente, trabalhar também. Então, memória, linguagem, essa parte toda, para deixar aquele idoso mais funcional. E, com isso, ele ter uma qualidade de vida melhor. Então, saindo no caso, hospital, o que nós, como psicólogos, eu acho, pode fazer, né, em termos de dar esse... Né, um suporte dentro de um espaço onde eles se sintam muito bem, são acolhidos, desenvolvem as relações e trabalham a sua cabeça e ficam ativos. Né? Então, eu acho que esse olhar, e como você falou também, né, mudando, ressignificando alguns traumas, algumas situações que foram lá atrás. Mas para falar do idoso, que a gente tem essa possibilidade também. Né? 7 de dezembro, nós vamos trazer aqui o Dr. Roberto Zaguri, falando sobre mitos e verdades em suplementação alimentar, principalmente focado no exercício. Como a reunião de nutrição e comportamento, ele vai falar para a gente aqui, toma creatina, não toma creatina, é com pouca proteína, com muita proteína, low carb, não é low carb. E no dia 12, no Globo, nós vamos fazer o último evento do Globo sobre felicidade baseada em evidências. E aí nós vamos discutir tudo isso, né? Talvez as pessoas não saibam, mas a Venezuela é um dos países mais felizes do mundo. Hoje já passou do 100º. Então é difícil, às vezes, assim, você está bem quando tudo em volta está mal também. Né? Então, hoje existe um índice chamado GNH, Gross National Happiness, que engloba 33 variáveis. Os estudiosos começou também no ano de 2010, com Cameron, Sarkozy, grandes líderes mundiais, pegaram aquela ideia do botão da década de 70 e criaram esse índice. E hoje, além de você ter o PIB, que vê a riqueza, além de você ter o IDH, que engloba mais algumas coisas, já tem hoje um índice de felicidade, e a gente vai mostrar como é que está o Brasil, como é que o Brasil vem piorando, né? Isso afeta a gente de uma forma, e o que pode ser feito, né, de prática, né? Eu acho que foi uma manhã muito rica, eu queria parabenizar as três, né? Parabéns também pelo livro que vocês lançaram, Psicologia Positiva, que é um marco para o Brasil, é uma sementinha que vai plantando. Eu tenho certeza que daqui a pouco as universidades, as instituições, todas estarão incorporando. Quando o Seligman começou esse movimento, você lê um pouquinho da história dele, como sempre, todo prego que se destaca é o prego que toma porrada. A gente vai falar isso, né? Aquele prego que está para fora, que o cara é marqueteiro, é maluco, é isso, é aquilo. E ele estava certo. Né? O Seligman está aí fazendo história. Você falou muito do Csikszentmihalyi, que é um cara que fala muito de flow. Eu fui ler o livro dele de flow por causa dos atletas. Que tem microflow, macroflow, são mais de 10 tipos de flow. E quando você pega um atleta que entra no flow, o desempenho dele é um negócio assim espetacular, né? Mas são coisas que a gente não sabia, não tinha nem ideia.
E a psicologia, como o professor Ribamar falou muito bem aqui, ela cresceu muito, assim, acho que ganhou muito quando ela começou a incorporar essas evidências científicas. Ela começou a dar muito mais embasamento, credibilidade. Né? E as três estão de parabéns, uma salva de palmas e até a próxima.